Boa tarde. Quero falar para você hoje a palavra do Senhor. Está escrita no livro de Lucas, capítulo 5. Pesca maravilhosa. Eu vou ler apenas um versículo. O versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus pediu para Pedro lançar as redes no mar alto, porque Pedro já tinha passado a noite toda com os outros discípulos pescando, mas não tinha apanhado nada, não tinha pescado nada. Então, Pedro falou para Jesus que já tinha trabalhado muito, não tinha conseguido pescar nada, mas porque ele estava mandando, ele ia. Ele foi obediente, né? Então foi, jogou a rede e trouxe bastante peixe a ponto de quase o barco ir a pique, né? Então, eu estou, como é que se diz assim? Estou passando assim por cima, né? Que você já conhece a história. Então é assim, quando eles chegaram na praia com todos os peixes, o Pedro, Tiago, João, todos os discípulos que estavam ali, né, os seus companheiros, deixaram os peixes ali, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Certo? Seguiram a Jesus e foram aprender com Jesus. Ouviu o que Jesus falava, ver o que Jesus fazia, os grandes milagres que Jesus fazia. Então estavam aprendendo com Jesus, porque Jesus falou para ele, Pedro, né, que a partir daquele momento ia fazer ele, transformar ele num pescador de almas, pescador de homens, né? Essa foi a promessa que Deus, Jesus fez para Pedro. Bom, e eles começaram a seguir Jesus, foram toda a vida aprendendo com Jesus, que nem eu e você, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a aprender com Jesus, a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente começa a descobrir as maravilhas deste evangelho maravilhoso de Jesus, né? A gente começa a se transformar numa pessoa completamente diferente, uma pessoa melhor. Glória a Deus, aleluia. Mas chegou o dia que Jesus foi crucificado, né? E eles, Pedro e os outros discípulos, se entristeceram e esqueceram da promessa que Jesus fez para eles de transformar eles em pescadores de homens, de almas. E eles voltaram a praticar as obras primeiras. Ou seja, o que eu aprendo com isso? É que quando a gente sai da presença do Senhor, né? A gente começa a sentir a ausência do Senhor, a gente começa a se desviar, a se afastar do Senhor. O resultado, a gente volta a praticar as coisas erradas que a gente fazia antes de conhecer Jesus. E Jesus se preocupa muito com isso, né? Então, não é o que Jesus quer para mim e para você, tá? E o que eu aprendo com isso também é o seguinte que, ó, três reflexões. A primeira, voltou às primeiras obras, as práticas erradas, foram fazer de novo as práticas erradas, trazendo para os dias de hoje, para nós, né? A gente que esquece de Jesus, deixa Jesus, começa a desviar, a se afastar do Senhor, começa a praticar as coisas erradas, as primeiras obras que fazia antes de conhecer Jesus, porque está sentindo a ausência. É a segunda reflexão. A ausência de Jesus na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa história. A terceira reflexão, esqueceram da promessa de Jesus. Se esqueceu da promessa de Jesus. Agora, por quê? Por causa de tanta luta, de tanta tribulação, de tanta coisa que acontece, por causa da necessidade, porque Pedro voltou a praticar as primeiras obras por causa da necessidade. Todos os discípulos foram, eles se entristeceram e voltaram a praticar as primeiras obras, trazendo para os nossos dias de hoje. As primeiras obras não vamos voltar nunca a praticar. Porque quando você, antes de conhecer Jesus, você fazia o que é errado, você vivia no pecado, você fazia tudo de errado, né? Depois que você conhece Jesus, a sua vida muda, você se transforma num outro homem, uma nova mulher, né? Você começa a fazer as coisas boas, você se transforma realmente, você vai conhecer a palavra do Senhor, você vai conhecer o Senhor a cada dia, você vai convivendo com a palavra do Senhor, porque o Senhor é a palavra é o Senhor. Glória a Deus. Mas se você começa a esquecer por causa de tanta luta, por causa da necessidade, né? Você acha que vai deixar Jesus e esquece da promessa, começa a sentir a ausência do Senhor e pá, vai voltar às práticas erradas, às primeiras obras que fazia erradas. E isso não quer que aconteça. Jesus não quer que aconteça comigo nem com você, tá? Então vamos continuar com Jesus. Vamos se firmar com Jesus para que a gente não caia, né? Mesmo com luta, mesmo com tribulação, mas vamos continuar com Jesus, vamos continuar a seguir, servindo a Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Isso é o que eu aprendo, tá? E eu passo para você,
Sei que eu estou falando assim meio corrido, porque o celular só tem 16 GB, é pouco demais, não acaba, tá? Então é isso, vamos continuar com Jesus. Não vamos esquecer da promessa que Deus fez na nossa vida, tá? Mesmo no momento de tristeza, de aflição, de angústia, de luta, de tribulação, mas não vamos esquecer a promessa que Deus fez. Vamos continuar firme com o nosso Senhor, porque senão a gente começa a sentir a ausência do Senhor e começa a praticar o que é errado outra vez. E o estado daquela pessoa que volta, que esquece de Jesus, é pior do que o primeiro. Porque a palavra do Senhor diz que o espírito imundo sai da gente quando a gente aceita Jesus. Mas o espírito dá uma volta lá no mundo e volta. Se você não tiver com Jesus no seu coração, ele vai chamar mais 7 espíritos imundos e entra. E aí o estado da pessoa se torna pior 7 vezes. É pior do que o primeiro. Tá? Então não vamos deixar que isso aconteça com a nossa vida. Em nome de Jesus, eu desejo uma ótima tarde para você. Tá? E amanhã eu volto com a continuação desse vídeo. Tá bom? Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Tchau, um abraço.